nível 2 de suporte que usa frase não é verbal, ele tem 6 anos, ele vai fazer 7 anos, dia 13 de outubro que ele vai sair, tá? Então, assim, ele é muito dependente, eu não consigo trabalhar fora desde os 2 anos e meio que ele recebeu o diagnóstico. Agora, o Victor já é mais a minha preocupação, Luiz. O Victor, ele é nível 1 com TDAH, mas, porém, ele foi diagnosticado muito tardio, o laudo dele saiu muito tarde. Ele tem 9 anos, tá bom? Então, ele tem muita dificuldade, ele nunca fez terapia. E eu comecei a trabalhar aqui, Luiz, pra poder trabalhar aqui, gente. Eu não posso trabalhar fora, então preciso trabalhar aqui. Eu estou aqui com a cara, a coragem e o coração, juro pra vocês, viu, gente, de ajudar aí os meus filhos, Luiz. O Pedro faz terapia, tá? O Pedro faz. Faz 9 sessões na semana, né, pelo convênio, que ele não, como o diagnóstico dele saiu mais cedo. Como o diagnóstico saiu mais cedo, ali a gente conseguiu um convênio, mas a gente tentou pros dois, não conseguiu pagar. Então, ficou só o Pedro. Hoje o Victor precisa e ele não tem. Porque também eu não tenho condições financeiras, tá bom? Eu tenho tudo pros meus filhos. Eu tenho essa parte tudo pros meus filhos, pra mim tá ótimo, viu? Então, deixa eu falar. Eles, assim, eu falo assim, o meu sonho pro Victor, eu já não sonho isso pro Pedro, porque já me falaram que isso não vai acontecer, né? Eu acho que só se o Papai do Céu permitir que isso aconteça. Mas hoje o Pedro, ele tem 6 anos, tá bom? Ele é nível 2, ele ainda usa fralda e não é verbal, tá, gente? Então, assim, a situação é bem complicada, viu? Aí, gente, eu comecei isso aqui pra ajudar os meus filhos mesmo, né? O pessoal vai falar assim, mas por que você não trabalha fora? Porque, gente, como eu vou trabalhar fora, né? Com um que precisa de mim o tempo todo, né? Não tem como. Precisa de mim o tempo inteiro, né? Eu parei a minha vida pra poder cuidar, né, dele, né? Totalmente aí dele. Eu era empregada doméstica, mas eu morava em Bertioga e eu não parava, viu? Eu não parava, eu ia pra lá, eu ia pra cá, eu era uma pessoa assim, sabe, que ia fazer tudo. E assim que eu recebi, eu parei. Aí eu tive que parar minha vida, né, pra poder só se dedicar aos meus filhos, né, gente? Ele foi diagnosticado em dezembro, a gente tentou pagar as terapias, se endividamos e ele parou com a terapia. Então foi muito difícil aí pra nós. Aí eu fiquei achando possibilidades, pessoal, de trabalhar aqui. E aí eu descobri a Shopee, né? E eu comecei a trabalhar aqui pra ver se eu consigo, gente. E dá dó, né, gente? Porque a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Falaram pra mim que se o Victor não foi tratado, ele não sairá de casa também, né? Porque ele tem um TDAH, gente. E o TDAH sobressai, né? Então é muito difícil. Aí você fala assim, mas e o Superman? O Superman trabalha muito, gente. Ele é vigilante, tá? Trabalha em 2 serviços, mas não dá conta porque o aluguel aqui em Sorocaba é um absurdo. A gente faz de aluguel, gente, a gente vai pagar 1.700 e pouco a partir do mês que vem, subir o nosso aluguel. Então, gente, praticamente ele trabalha em um pra pagar aluguel, praticamente. E o outro ainda pra pagar as outras coisas. Então eu tenho que dar um jeito, gente. Eu me desdobro em 1.000. O Pedro faz terapia, né? O Pedro, quando ele foi diagnosticado com 2 anos e meio, a SUS não deu. Então ele já tem convênio há 2 anos, tá? Vai fazer 1 ano e meio que ele faz terapia, ele faz 9 sessões na semana. Mas por que você não fez por 2? Porque a gente não tinha condições de pagar 2 convênios, gente, né? É muito caro. Ainda mais sendo uma criança autista, é mais caro ainda. Agora, eles colocaram com participação de terapia. Então, gente, é impossível. Vai ser mais de R$ 2.000 um convênio hoje pra uma criança autista nos dias de hoje. Entendeu, gente? Então é por isso que eu trabalho, entendeu? Pra poder ali dar essa chance de ele poder viver também. Nem posso falar muito dos meus filhos, porque é difícil. Se eu parar pra pensar muito, eu choro o tempo todo. Então é difícil, pessoal.